que o Estado é perigoso? Com certeza. Porque o Estado ele tem o monopólio da força, violência. Por que tem na emenda americana o direito na emenda à Constituição americana o direito às armas? E quando você vê os ministros lá falando, nossa, sua atuação foi tão linda, que até chora lá na audiência deles lá. O que você vê, Deltan? Sabe? Você viu esses dias aí? Um tava elogiando o outro, aí começou a chorar. Aí falou, nossa, sua atuação foi muito bela, muito linda. Aí eu vejo vários juristas como você, o André também, e outros que, apontam ali, falam, vários erros deles ali, e eles parecem que não enxergam esses erros. Sim, eu fico pensando não em lágrimas de tubarão que se misturam com água, mas lágrimas de crocodilo. Porque eu queria que essas lágrimas fossem derramadas por vidas como a da Débora do Batom, que ficou alijada da família por 2 anos injustamente por ter sujado uma estátua. Filhos pequenos foram alijados do convívio com a mãe, tiveram sua infância prejudicada, a relação materna, o vínculo com a família prejudicados, a família, o convívio marital, uma família destruída por 2 anos por abusos e excessos praticados, por crimes não comprovados. Eu queria que eles sofressem pela vida do Clesão, que morreu na cadeia quando devia ter tido o devido tratamento. Eu queria que eles sofressem por vidas como a da Cristiane Angélica. Sabe aquela história da senhorinha com uma Bíblia na mão? Sim. Que estava lá rezando? A Alexandre de Moraes apareceu num vídeo dizendo, isso aí é fake news, isso aí é narrativa, isso aí é coisa de terraplanista. Pois bem, então eu queria desafiar o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, abre o processo da Cristiane Angélica. Cristiane Angélica, ela disse que ela estava lá na manifestação e foi empurrada para dentro por conta das bombas e gás lacrimogêneo. Entrou no Senado Federal. E ela disse que ela estava rezando dentro do Senado com a Bíblia e com uma bandeira do Brasil. Aí o senhor Alexandre de Moraes dizia, não, isso é invenção, isso é teoria, isso é coisa de terraplanista. Só que, para a sorte da senhora Cristiane Angélica, ela tirou uma foto com um policial legislativo. E aí a foto foi parar nos autos e esse policial legislativo foi identificado. E os dois estão sorrindo, um do lado do outro na foto. E quem é ele hoje? Um promotor de justiça em Santa Catarina, em estágio probatório, um cara que combate o crime, um cara que defende, esse sim de verdade, a democracia, defendendo o cidadão comum dos criminosos violentos, dos verdadeiros criminosos. E esse cara foi chamado a depor. Ou seja, é alguém que defende lei e ordem, tava lá. É alguém que está em estágio probatório e que não vai mentir, senão ele sabe o que vai acontecer com ele. E ele foi lá e sabe o que ele disse? Que a senhora Cristiane Angélica estava lá com um grupo de senhoras rezando no Senado. Que nada foi destruído. Não é então um caso em que você não tem prova para condenar. É um caso que você tem prova da inocência dela. Então, veja o que você tem. Você teve ela tá presa hoje. Ela foi condenada a mais de 14 anos de prisão. Nossa senhora. Por Alexandre de Moraes. Fux inocentou ela. Fux fez um relatório mostrando os absurdos, só que isso a imprensa não mostra. Isso você vai encontrar aqui no TubaCast, mas você não vai encontrar na grande mídia essa história da Cristiane Angélica. Mas está toda detalhada no voto do Fux, mostrando o absurdo desse caso. Que essa mulher é absolutamente inocente e está condenada a mais de 14 anos de prisão. Por quê? Por ser de direita. Por ser de direita, por estar lá com manifestantes de direita, ela está sendo condenada a 14 anos de prisão. Desde quando isso é crime no Brasil? Isso é absurdo, isso é um abuso, isso é desumano. E tem outras histórias. São quantas pessoas que estão condenadas por tanto? Centenas de pessoas, Luan. Centenas. Tem o caso Lucimário Benedito. O Lucimário Benedito, ele foi condenado também a mais de 14 anos de prisão. O Fux olhou o caso dele e falou, não tem nada aqui. E derrubou a condenação dele para 1 ano e 8 meses de prisão aproximadamente. E esse caso é o caso de uma pessoa que foi presa, que começou a ter uma degeneração na visão por conta de colesterol alto. Eu tenho colesterol alto. Eu tomo uma estatina e isso baixa o meu colesterol. Só que no caso dele, apesar das várias petições da defesa para que ele pudesse sair, pudesse buscar o tratamento adequado, ele não recebeu. Sabe o que aconteceu? Ele ficou cego de um olho. E só foi solto depois de ficar cego de um olho e perdeu a visão parcialmente do outro olho. A grande verdade é, abusos têm consequências, excessos têm consequências. E eu queria ver, então, essas lágrimas de crocodilo, eu queria ver sendo derramadas em favor do Lucimário Benedito, em favor da Cristiane Angélica. Mas o que a gente tem visto é eles insensíveis para a dor humana de pessoas sofrendo com os abusos e excessos deles. E aí o Gilmar Mendes chorando, dizendo, Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, é um herói. É um herói que tem defendido a democracia. Como assim? Viola a democracia dia sim, dia também, violando os direitos fundamentais que são a base da democracia. Me lembrou de quando o Gilmar Mendes chorou vendo Cristiano Zanin defender Lula. Que eles livraram
Lula condenado em 3 instâncias, eles livraram para concorrer à eleição e derrotar o inimigo deles, o Bolsonaro. É complicado, né, Deltan? Porque se você começar a analisar igual eu e muitos outros brasileiros não têm acesso a esses casos. A mídia não fala. Se a pessoa não entrar no seu canal, não entrar em alguns canais específicos, a pessoa não consegue ver esses casos. E você contando pra mim, eu já conheço alguns casos que são absurdos, o caso da Débora, que é muito falado, né? Mas além desse, tem centenas de pessoas. E como que eles pegaram essas pessoas? Eles foram lá e me mandaram entrar no ônibus e ia deixar em algum lugar, assim? Sim. Foi alguma coisa assim ou não? Sim, teve um grande grupo de pessoas que eles simplesmente mandaram entrar no ônibus e levaram pra prisão pessoas, inclusive do acampamento que estava diante do exército. Enganaram essas pessoas, né? Enganaram. Entra aí no ônibus. Vamos tirar vocês aqui, entra aqui. Tá todo mundo obrigado e levaram direto pra prisão. E qual foi o grande problema? Que eles acusaram essas pessoas de um jeito que nunca se acusou ninguém no Brasil. Que nunca se acusou ninguém, eu ousaria dizer, em nenhum país democrático. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha... Como essas pessoas estavam juntas, vamos dizer, primeiro os manifestantes foram presos lá pelo 8 de janeiro. Eles disseram o seguinte, como essas pessoas estavam juntas, teve depredação e teve, na visão deles, um golpe de Estado, qualquer pessoa que está lá no meio vai responder por esse crime. Qualquer pessoa que está lá no meio, basta você provar que estava no meio, vai ser condenada por esse crime. Peraí. Isso não pode. Não pode? Como é que funciona num país democrático? Quando você tem um direito penal e um processo penal que segue a lei e a Constituição, o que você tem? Para você acusar alguém, você tem que ter prova do que a pessoa fez, individualmente. Você tem que descrever o que ela fez. Então, fulano de tal, no dia tal, hora tal, foi lá, quebrou tais azulejos, quebrou tais cadeiras, quebrou o teto, quebrou o vidro. E mais do que prova do que ele fez, você tem que ter prova da intenção. Sim. Ele queria, com isso, dar um golpe de Estado por causa disso e aquilo. Ele tem esse áudio, tem esse vídeo que ele fala isso, tem essa conversa. Né? Isso, tava com uma arma, tava com um revólver. Não tinha nem arma lá, né? Mas você precisa de prova individualizada do que a pessoa fez. Mas pegaram essas pessoas do 8 de janeiro, pessoas que estavam lá protestando, que estavam lá por variadas razões, pessoas como a Cristiane Angélica, que foram rezar, literalmente, comprovadamente estavam rezando. E mais, dentro de onde a Cristiane Angélica estava, não teve depredação. Ela estava no Senado, o próprio policial legislativo falou, lá ninguém depredou nada. Então você pega essas pessoas, aí elas disseram, tava lá no meio. Acusa essas pessoas, processa e condena a 14 anos. Algumas dessas pessoas não foram nem pegas lá no momento. Elas foram selecionadas porque elas publicaram fotos no dia com a bandeira do Brasil, na estrada, em Brasília. E aí elas foram chamadas para ser ouvidas, foram identificadas, descobriram que estavam lá e acusaram essas pessoas e xadrez nelas. Mas isso é tudo errado. Por foto de rede social. Por foto e rede social. Identificados por fotos e redes sociais. Agora, isso tudo é errado. Não pode. Mas errado, então faz o quê? O que seria o certo? Você recorrer. Só que essas pessoas não têm nem o direito de recorrer para um outro tribunal, porque elas deveriam ser processadas da primeira instância e ninguém ia condenar elas. Se alguém condenasse, ia ter recurso, ia ser anulado, ia ser... Olha, nenhuma dessas pessoas estaria na cadeia se essas pessoas tivessem sido processadas na primeira instância. E já começou já no STF. Sim, sem que essas pessoas tenham foro privilegiado. E por que começou no STF? Não foi por acaso. Não é um erro de compreensão sobre foro privilegiado. Não é um erro, um equívoco de interpretação sobre direito. Começou no STF porque tinha um plano. Tem um plano. E esse é o verdadeiro golpe. O verdadeiro golpe nos direitos fundamentais, na democracia, no direito é esse. É você processar essas pessoas lá em cima porque eles queriam enfiar essas pessoas numa cadeia como quem enforca pessoas em praça pública para dar exemplo. Não querem que nunca mais aconteça nada parecido. Aí, em nome da democracia, vamos enforcar essas pessoas, vamos colocar elas num pau de arara, vamos degolá-las e vamos expô-las em praça pública. E é isso que fizeram com elas. E aí essas pessoas estão pagando por crimes que elas não praticaram, por condenações com violações e regras do jogo. E deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui, Lu. Quem depredou, que pague. Exatamente. Que pague não só economicamente, que pague respondendo criminalmente. Mas qual que é o crime que pratica quem depredou? É um crime de dano. É um crime que, vamos ser francos, não dá cadeia. É um crime que vai dar pena alternativa, prestação de serviço à comunidade, doação de cestas básicas. Mas os caras enquadraram essas pessoas em golpe de Estado. De terrorismo, né? A mídia começou no começo a falar de terrorismo e alguns ministros falaram de terrorismo. Mas todo mundo sabia que não era terrorismo. Porque manifestação política nunca é terrorismo. Não enquadra na lei de terrorismo. Só que eles chamaram de terrorismo. Por quê? Porque eles estavam com um discurso militante. Inclusive a mídia
contra essas pessoas, contra os manifestantes. Então eles deram uma configuração que não era verdadeira. Aí depois, basta olhar a lei para saber disso. Mas aí depois eles enquadraram nesses crimes com penas graves. Crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime de golpe de Estado. Agora, para isso acontecer no direito penal, você precisa ter uma potencialidade de que o que a pessoa fez geraria o golpe de Estado. Uma potencialidade de que o que a pessoa fez aboliria o Estado democrático de direito. Aí a pergunta é, essas pessoas, sem armas, sem tanques, pessoas simples, num final de semana, sem que tivesse lá presidente, ministro lá dentro, elas tinham a condição de, pelos meios que elas empregaram, sem armas, invadir prédios públicos, de dar um golpe? De jeito nenhum, né? Claro que não. De jeito nenhum. Claro que não. Só que se eles não pegam essas pessoas e não enquadram um golpe, eles não conseguem enquadrar o Bolsonaro num golpe. Mas será que não é... O que eles fizeram foi raivoso mesmo? Foi pra, tipo assim, ó, todo mundo que tava lá, pra não ter mais manifestação nenhuma no Brasil? Foi para que ninguém mais... Foi a minha visão que primeiro foi para enquadrar o Bolsonaro. Porque se essas pessoas não praticaram golpe de Estado, como que o Bolsonaro vai ter praticado por meio delas? É impossível. Sim. A única coisa violenta que tem nas ações, em tese, do Bolsonaro é o quê? Seria um vínculo com o 8 de janeiro. Por isso que eles precisavam desesperadoramente, no crime da trama golpista, no processo da trama golpista, vincular o Bolsonaro e as pessoas ao redor dele ao 8 de janeiro. Conseguiram? Não conseguiram. Não acharam uma convocação, um pedido, um financiamento, nada que partisse deles. Ainda assim, precisaram vincular. Disseram que o 8 de janeiro decorreu de discursos. Gente, isso aqui é surreal. Isso é criminalização da liberdade de expressão. Então, qualquer jornalista de direita vai ser responsabilizado pelo 8 de janeiro. Porque era indignado com a interferência eleitoral do TSE nas eleições, porque era indignado com a eleição do Lula, com o STF ter livrado alguém que foi condenado em 3 instâncias como ladrão para assumir a presidência da República. Aí todo jornalista que criticou isso agora gerou um clima favorável para o 8 de janeiro. Não pode. Está errado. Não enquadra na lei. Não é porque eu acho que está errado. Não é porque eu não gosto. Está errado porque não enquadra na lei. Para todo mundo entender. O Estado é um negócio perigoso. Consegue entender que o Estado é perigoso? Com certeza. Porque o Estado ele tem o monopólio da força, violência. Por que tem na emenda americana o direito na emenda à Constituição americana o direito às armas, na segunda emenda? Por que isso está na Constituição? A população pra saber que ela tem poder também, né? Exato. Não é para proteger a pessoa de crimes dos outros. Não é para proteger de ladrão, de assassino. A razão pela qual na segunda emenda americana tem o direito à arma é para proteger o cidadão do Estado. Nos Estados Unidos, o Estado americano, os Estados Unidos, a União, a Federação surgiu pela União dos Estados, mas todos os estados eram independentes e tinham medo do que ia surgir. Eles falaram, estamos criando um monstro, estamos criando um dragão. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que limitar o poder desse monstro. E aí eles deram os poderes específicos para esse monstro. Então, a União, Estados Unidos, ela só tem os poderes que foram delegados para ela por meio da Constituição. O resto dos poderes é todo dos estados. Por isso que lá, até o Código Criminal é diferente. Tem arma à vontade, Nova York já é mais restrito, né? Mas os estados, eles têm Código Penal próprio, processo penal próprio, porque a União, ela tem um poder bem restrito. E aí eles mantiveram com os cidadãos o direito de ter arma, não uns contra os outros, mas para se proteger do Estado. Então, o Estado é um negócio perigoso. E aí, quando se criou toda a doutrina, todos os estudos, toda a visão de direito penal democrático, qual que é a ideia? A visão é de que o direito penal, ele não só protege as vítimas dos crimes, mas ele limita o poder do Estado. Sim. Quando você estabelece uma pena criminal para alguém que pratica um furto de, vamos dizer, de 1 a 4 anos, ou uma pena de homicídio de 6 a 12 anos, 6 a 20 anos, o que for, você está limitando o poder do Estado de punir. E aí se desenvolveram uma série de princípios que o Estado tem que seguir rigorosamente para poder aplicar a punição criminal, que é a punição mais rigorosa prevista na lei para alguém. Um desses princípios é o princípio da legalidade. Você só pode punir alguém quando existe lei prevendo o crime. Mas você tem que ter aquilo que chama de tipicidade. A conduta, o comportamento da pessoa tem que enquadrar perfeitamente na lei. A lei, ela tem que ser uma lei prévia ao comportamento em tese criminoso. Não pode ser um enquadrado para uma lei posterior. Tem uma série de regras que amarram o Estado, para que o Estado não exerça um poder descabido contra as pessoas. Ou seja, o Estado não é um ser todo-poderoso que engloba a sociedade. Não, na visão
liberal do mundo, o Estado existe para proteger direito fundamental. Na visão cristã de mundo, o Estado existe como um pedacinho lá no canto da sociedade. Sim. Que só vai atuar em casos excepcionais em relação às outras esferas da sociedade. Na visão evangélica se fala esferas de soberania. A esfera do Estado é aplicar a justiça. Ele não pode ficar entrando na família, não pode ficar entrando nas outras áreas, na economia, na universidade, não. Cada uma tem sua esfera própria. Na visão católica, o Estado só atua subsidiariamente. Quando você não conseguiu resolver por meio do indivíduo, aí você não conseguiu resolver o problema por meio da família, aí você não conseguiu por meio da comunidade local, trabalho, associações, igreja, aí você recorre ao Estado. Sim. Ou seja, o Estado tem uma visão, uma atuação limitada e regrada. Então, quando você viola isso, você viola o princípio democrático, o princípio que nos protege de um Estado leviatã. E o que a gente tem hoje é um Estado leviatã. Um Estado que rasga a Constituição, rasga as leis, rasga os limites dos poderes delegados para invadir as esferas dos cidadãos. E se ele faz isso com o pessoal do Rio de Janeiro, meu amigo, amanhã que você é comigo. Fizeram na minha cassação. Fizeram com o X, baniram o X do Brasil. Censuraram mais de 100 pessoas, jornalistas censurados do interior. Aumentaram o IOF, e aí o Congresso derrubou. Sim. E o Congresso derrubou. Aí o que faz o Leviatã, que pode tudo, Alexandre de Moraes? O que faz esse Estado Leviatã, esse Supremo que pode tudo? Meu amigo, a leitura de várias pessoas da imprensa foi: Alexandre de Moraes queria indicar ministros do TSE. Lula podiam não atender Alexandre de Moraes. Uma semana antes do atendimento das indicações do senhor Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes dá uma decisão derrubando a decisão do Congresso que derrubava o IOF. Ou seja, favorecendo o governo Lula. Uma semana depois, estavam lá os indicados do Alexandre de Moraes sendo escolhidos como ministros do TSE. Lembrando que Alexandre de Moraes quer influenciar o TSE, quer ter um controle sobre o que acontece em termos de narrativa, de eleições. Então, vejam só que país das coincidências. Alexandre de Moraes favorece Lula. Uma semana depois, Lula favorece as indicações de Alexandre de Moraes. É o país das coincidências. Eu não posso vincular esses dois fatos, porque eu teria que entrar na mente deles, teria que ter uma prova que eu não tenho. Mas vamos dizer, é o país das coincidências.